Ele fez um story em suas redes sociais, onde ele comentava sobre o empreendedor da região que teria sido pego com outro homem na cama. Porém, ele não imaginava que essa brincadeira se tornaria tão mortal. Olá, damas e cavaleiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Por favor, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, um comentário, nem que seja um emoji para me ajudar aqui no engajamento, para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando desse conteúdo, que é bacana, e também para me incentivar a fazer mais vídeos para vocês. Por favor, me ajuda aí a bater os 1000 inscritos. Vocês me ajudaram tanto até agora aqui, né? A gente é mais de 680 inscritos. Mas eu quero chegar nos mil, por favor, me ajudem. Eu vou deixar também aqui minhas redes sociais para que vocês me sigam por lá também. Se o YouTube não entregar para vocês, avisando que eu postei vídeo novo, lá eu vou avisar vocês, tá bom? Mas chega de enrolação e bora lá por causa de hoje. Então, gente, pra gente entender o que aconteceu, a gente precisa entender quem era a vítima. Nós sabemos que a vítima era o Thiago Brito, de 36 anos. Ele era pai de 2 meninos, um de 16 anos e o outro de 2 anos de idade, que ele tem autismo. O Thiago, ele sonhava em viajar, em conhecer o mundo, juntamente com sua esposa e seus filhos. A esposa dele se chama Lohane Santos. Ela é comerciante juntamente com ele, eles eram donos dessa farmácia. Aqui vocês chamam de drogaria, né? Aqui é comum, obviamente também chamam de farmácia, mas é mais comum chamar de drogaria. Lá no sul a gente chama de farmácia. É muito difícil chamar de drogaria. Mas enfim, isso é uma curiosidade do sul. Ela contou que há mais ou menos, até menos de um mês atrás, o Thiago teria perdido o pai dele. E ele teria ficado com a responsabilidade. Eu digo responsabilidade, tá, gente? Mas com, como é que posso falar? Com a demanda, enfim, de cuidar da família dele, que era a mãe e a avó, que também já não são tão jovens assim. Então ele teria ficado com a responsabilidade de cuidar dessa família dele, e ele dizia que queria fazer isso com o mesmo amor que o pai dele fazia. Até a esposa dele comenta assim: Thiago era sinônimo de festa, alegria, sorrisos, amor, bondade, empatia, dono do maior coração que conheci. No dia 21 de julho, ele perdeu o pai, e ele falava que iria cuidar da mãe e da avó com muito amor, assim como o pai dele fazia. Então, a mesma coisa que eu comentei pra vocês anteriormente, né? Ele acreditava que o pai dele teria feito um bom trabalho nesse quesito de cuidar da família, e ele queria que fosse da mesma forma. Então, gente, há pouco mais de 3 anos, o Thiago, ele abandonou o antigo emprego dele, que era de vigilância, para poder abrir esse comércio com a esposa dele, essa drogaria. Além da parte administrativa, o Thiago também ficava responsável pelas entregas da farmácia, porque como era começo, né? Como a gente sabe que é complicado, é difícil começar a ganhar dinheiro efetivamente, então ele acabava fazendo esse trâmite de motoboy para conseguir economizar em tudo que ele podia. A Lohane até comenta: aos sábados, domingos e feriados, o Thiago ficava responsável pelas entregas à drogaria. Ou seja, estávamos trabalhando muito nos últimos meses para conseguir estabilizar nosso negócio. Então começo é complicadíssimo, né? Mas além de comerciante, o Thiago também ele era comediante. Então no Instagram dele ele postava questões de humor, ele fazia enquetes de humor, postava fofocas da região ali onde ele morava e tudo mais. E também algumas fontes falavam que ele se vestia de mulher para tentar chamar atenção para o negócio dele. Então era muito comum você ver ele nas redes sociais vestido de mulher. Ele tinha aproximadamente quase 20 mil seguidores no Instagram. Segundo a mulher dele, ele era uma pessoa muito tranquila, carismática, que não arrumava treta com ninguém. Era aquela pessoa paz e amor. Ela comenta: acima de tudo, Thiago era temente a Deus. Ele amava Jesus e seus feitos. Deixou um legado lindo de como amar o próximo e sempre querer o bem das pessoas. Vamos nos atentar agora pro dia dos fatos. Tudo aconteceu no dia 15 de agosto de 2024, quando então o comerciante Thiago Rodrigues de Oliveira Brito, de 36 anos de idade, foi morto com 9 disparos de arma de fogo dentro da sua própria farmácia, no bairro Bom Jardim, Ipiratinga,
em Minas Gerais. Então, gente, ele foi morto dentro da própria farmácia dele. É uma coisa bizarra, né? Que ele sonhou, que eles lutaram pra conquistar aquilo e acabar assim, né? A polícia acredita que a motivação do crime foi devido a um vídeo postado pelo Thiago nas redes sociais dele, nos stories dele, né, em relação a fofocas da região. Porque, como eu mencionei anteriormente, ele tinha esse Instagram dele, com quase 20 mil seguidores, onde ele postava enquetes de humor e também fofocas da região. E ele chamava esse quadro de fofocas da região como o Jornal do Britinho. Infelizmente, essa postagem, esse story acabou custando a vida dele, digamos assim, né? Mas preste atenção no que era a postagem, tá bom? Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês estão sabendo de um dono de lanchonete que foi pego pela mulher com outro homem? Não tinha nome, não tinha nome da pessoa, não tinha nome da lanchonete, não tinha... Eu entendo que é da região ali, acredito que seja do mesmo bairro, mas enfim, não tinha nada, não tinha características da pessoa, não tinha nada. Nada, é a mesma coisa que eu falar: nossa, vocês viram que um cara, dono do mercado, foi preso? Tá bom, que cara e que mercado? Eu moro na Zona Leste aqui de São Paulo, gente. Tem muitos mercados, inclusive tem um mercado na esquina aqui de casa praticamente. Então não... Você entendeu? Que a pessoa sabia que era com ela e, tipo, o que eu acho que aconteceu, né? Agora é achismo da minha parte, né? Que eu gosto de fantasiar coisa na minha cabeça. Fontes, minha cabeça. Eu acredito que, como era uma região pequena, todo mundo já sabia do acontecido. Aí, tipo, o Thiago acabou postando depois que todo mundo já sabia. Então, todo mundo já sabia do que ele sabia. Você entendeu? Tipo assim, ele postou tarde demais, todo mundo já sabia do que se tratava. Eu acho que foi basicamente isso. Que é que nem traição, né? O corno é sempre o último a saber. Então, eu não sei se foi algo nesse sentido, não sei ainda. Segundo a esposa do Thiago, ele fez essa publicação aí, postou, deixou lá no ar, digamos assim, e já era isso aí. Ele fez essa publicação uma vez só e acabou o assunto. Ele não ficava instigando esse assunto, ele só deixava lá. Acredito que ele comentava isso, colocava isso nos stories e botava uma caixinha pra ver se a pessoa sabia, entendeu? Não sei. Saberia quem é, entendeu? Tipo, você sabe quem que é? Coloca aí. Ou, sabe, algo assim. Mas a gente sabe que fofoca por si só já se espalha rapidamente, né? Então, se eu contar uma coisa pra uma amiga, eu sei que essa fofoca vai espalhar numa proporção gigantesca. Pra uma amiga não, né? Porque a amiga vai segurar o segredo. Mas pra alguém, eu conto alguma coisa pra alguém, essa fofoca vai se espalhar. Imagina numa rede social, que, né? Se aqui a gente tem uma roda, um círculo de 10 pessoas, na rede social ele tinha um círculo de 20 mil pessoas. Então ia se espalhar muito mais rápido. E acabou, eu acredito que acabou tomando uma proporção que ele não imaginava. O suspeito, nós não sabemos o nome dele. Eu não sei porque a mídia não quis publicar o nome dele. Talvez seja porque ele já cometeu o crime por conta disso, né? Imagina jogar na rede assim o nome dele. O que queria fazer com essas pessoas, né? Porque... Gente, eu tô falando nesse tom, mas é porque é de nervoso, viu? Porque imagina só, se ele já foi lá e acabou matando alguém porque fez uma brincadeira que não era nem pessoal pra ele, assim, tipo... Sabe aquela coisa assim, se o chapéu serviu, usa? É tipo nesse nível. Imagina se explanasse o nome dele. Aí sim, todo mundo ia ter certeza que era ele. Então eu acho que seja por isso que a mídia não divulgou. Mas ele chegou aí 2 vezes na farmácia procurar o Thiago, só que o Thiago não tava. Então ele foi uma vez, não achou, voltou pra casa. Foi outra vez, não achou, voltou pra casa. Na terceira que ele foi, acabou encontrando o Thiago. Nós temos filmagens da câmera de segurança do estabelecimento do Thiago. Obviamente nós não iremos colocar aqui em respeito ao Thiago e à família dele. Mas se você pesquisar nas redes sociais, pesquisar no Google, você vai encontrar essas imagens. Mas aparece assim que eles meio que discutem. O cara meio que tira satisfação com o Thiago, saca a arma, dá 9 disparos. Tem algumas fontes que falam 12, outras que falam 9. Mas assim, na grande maioria fala-se 9 disparos de arma de fogo. E aí ele acaba, obviamente, acaba caindo ao solo.
ele até tenta agarrar a perna do autor, talvez uma ação desesperada de tentar acessar aquela agressão, mas o cara desvencilha, entra no carro dele e vai embora. O que foi levantado foi que esse suspeito chegou e um Toyota Corolla prata efetuou o crime e foi embora. O inquérito policial foi instaurado para verificar, a perícia foi até o local para tentar descobrir o que aconteceu, porém, como a arma utilizada foi um 38, uma 380, as munições deflagradas ficam. Não é, por exemplo, um armamento, uma Glock .40. Quando você efetua o disparo, o projétil ele sai da arma e fica no chão. Então, se a pessoa não pegar, ele vai embora. Se pegar a arma e fizer uma perícia, vai dar compatibilidade. Vai mostrar que aquela arma foi que disparou aquele cartucho. Porém, na 380, a munição fica dentro dela. Então, a pessoa... é difícil rastrear dessa forma, entendeu? Então a perícia foi lá, verificou o corpo, né? Os disparos, a câmera de segurança e tudo mais. Mas é basicamente essa linha de investigação deles. Não tem muito do que ir além disso. Mas as imagens já são o suficiente, né, gente? O cara foi 3 vezes lá procurar o cara. Então... e as imagens são até que não são, nossa, que imagem Full HD. Mas dá pra perceber quem que é, sim. Além disso tudo, que se tem as imagens, o autor, ele comenta com amigos próximos a ele sobre esse story. Ele fala que tá incomodando ele essa situação, essa exposição, né, que estava acontecendo em relação a ele. Além dessa exposição que ele estava sofrendo, ele estava preocupado com o filho dele. Porque sabe-se, né, de fontes próximas ao autor, que o filho dele também estava sofrendo bullying devido ao que aconteceu. Porque é uma coisa muito pessoal, né, gente? Tipo, o cara foi, tá bom, o cara foi pego pela esposa dele com outro homem. Mas, carai, o cara, tipo, a vida é dele, entendeu? Ele faz o que ele bem entender. Então, essa divulgação, assim, às vezes, tipo, o cara não queria ter assumido, né, às vezes o cara, não sei, essa divulgação assim meio que impacta, né, homem é muito questão de honra, né, não sei se tem alguém que pense dessa forma, mas eu acho que homem, ele preza muito pela honra dele, então essa questão é complicada. O que se sabe mais ou menos é que esse cara que cometeu o crime, ele estava comemorando o aniversário do filho dele um pouco antes de ele cometer o crime. Então ele estava lá comemorando o filho dele, blá 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 blá. Parabéns pra você, saiu, foi lá e pum pum pum. Foi isso que aconteceu. Então pode ser que durante esse aniversário do filho dele, o filho dele comentou alguma coisa, ou alguém fez alguma brincadeirinha que instigou mais ainda ele. Não sabemos, vai saber só quando ele falar, quando ele quiser se pronunciar. Mas por enquanto, nada. O que a gente sabe é que a prisão preventiva dele foi decretada. Ele tem 42 anos, como eu disse, nós não sabemos o nome dele, devido provavelmente tentar minimizar os impactos psicológicos dessa divulgação para o autor. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz João Paulo Júnior, da Vara de Execuções Penais de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga. Essa prisão preventiva foi decretada logo depois que o autor se apresentou na delegacia junto com o advogado dele. Só que ele não ficou preso. Por quê? Essa preventiva, ele poderia ter ficado preso. Eu não consigo entender muito bem o porquê que ele não ficou preso. Porque a preventiva é tipo assim: eu acho que você pode prejudicar as minhas investigações, então eu acho melhor você ficar aqui. Agora o juiz lá, o delegado, não deixou ele preso porque é até um pouco irônico, né? O cara não ficar preso, o cara foi lá, confessou, falou que matou o cara, mas ele não ficou preso porque não estava mais em flagrante delito. Vocês têm noção disso? Eu entendo que ele não pode ficar preso em flagrante. Beleza, isso realmente se passou o tempo ali, né? Então não tem como. Mas, em relação à preventiva, ele poderia sim ter ficado, porque a preventiva não tem nada a ver em questão de flagrante delito. Porque o que acontece, gente, para vocês entenderem, como eu comentei agora,
Essa preventiva é pra se, por exemplo, eu acho que você pode tentar ameaçar uma testemunha, que você pode tentar sumir com provas, essas coisas assim, então eu acho melhor que você fique preso aqui sob a minha vigilância. É tipo isso. O flagrante delito é caso a pessoa estiver cometendo crime, por exemplo, a pessoa está roubando e eu vi ela roubando e eu dei voz de prisão para ela. Vou prender ela em flagrante delito, porque ela estava cometendo crime quando eu a vi. Se ela acabou de cometer o crime, ela estiver correndo, fugindo. Ah, ela não viu que a polícia chegou e ela tá fugindo. E eu prender ela, flagrante delito. Tem muita gente que fala aquelas 24 horas. Mas, por exemplo, o caso do Lázaro, lá da mata. Se ele tivesse sido preso, no caso não foi, mas se ele tivesse sido preso, poderia sim ser utilizado como flagrante delito. Claro que tem alguns juízes e alguns advogados que entendem que não. Eu entendo que sim. Por quê? Quando ele cometeu o crime, ele já começou a ser perseguido. E ele continuou fazendo esses crimes. A polícia não deixou de perseguir ele. Por exemplo, ele cometeu um crime, eu persegui ele, não encontrei ele, parei, tá bom, tá. Outro dia se eu trombar com ele, beleza. Não, a polícia deu continuidade. Tinha várias equipes o tempo todo procurando por ele. Então, continua-se a busca. Continuando-se a busca, continua o flagrante delito. Não sei se deu pra entender muito bem, mas é basicamente isso. E eu disse que tem juiz que entende de uma forma, outros não, porque o direito ele é muito e se. E é o e se de cada um. E se eu entender dessa forma, eu tô certa, e você entender dessa forma que você também tá certo. Então tá tudo bem, é isso aí, vida que segue. Mas que é um absurdo o cara chegar numa delegacia, falar que cometeu um crime, que deu 9 disparos em uma pessoa, tirou a vida dela por conta de uma publicação que não tinha o nome dele, não tinha o nome de nada, não tinha identificação nenhuma dele, e ele simplesmente foi lá e tirou a vida de alguém. E ele sai pela porta da frente. É ridículo, é simplesmente ridículo, mas é a legislação brasileira, a gente mora aqui, a gente tem que engolir os sapos, né? Enfim, a Polícia Civil comenta então, né, que como não prendeu ele, pelo menos apreendeu as armas dele. Foi isso que vocês entenderam. Armas, porque ele tinha mais de uma. Obviamente, foi recolhida a pistola 380, né, dele, que ele teria cometido o crime, pra fazer as perícias e tudo mais, como eu comentei pra vocês, né, ver se realmente foi a mesma arma utilizada no crime e tudo mais. Mas também recolheram outros tipos de armamento, porque ele é CAC. O que é o CAC? É você uma carteirinha para você poder transportar o armamento. Obviamente que você não vai transportar de qualquer jeito. A sigla CAC significa o quê? Colecionador, atirador esportivo e caçador. Então, para essas 3 modalidades, você poderia ter um armamento. Como eu comentei, não é de qualquer jeito que você pode levar. Você não pode levar o armamento junto consigo, no seu corpo, próximo e a pronto emprego. O que seria pronto emprego? Ter a arma e se você apertar o gatilho, vai sair a munição e você vai conseguir efetuar o disparo. O CAC ele não pode andar assim. O CAC ele tem que deixar a munição em um lugar, o armamento em outro, separadamente. E é só o transporte daquele local onde ele mora, reside, enfim, ele estava, para o local onde ele vai caçar, onde ele vai fazer o tiro desportivo, enfim. Não é assim, não é a Bangu. Mas, aí as pessoas me perguntam, ai Carol, mas você acha que facilitou? Gente, a pessoa que é CAC, ela passa por uma averiguação bem criteriosa, assim, sabe? Você é verificado os seus antecedentes criminais, é verificado o seu psicológico, até onde eu sabia era pela Polícia Federal. Mas não é bem assim você ter esse CAC. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Mas eu acredito que sim, você ter uma arma à sua disposição em um momento de raiva facilita. Não quer dizer que se ele não tivesse armamento ele não cometeria o crime. Ele poderia pegar uma faca, um machado, uma serra elétrica, qualquer coisa, entendeu? Porque a pessoa estava em um transtorno psicótico, não quer dizer que ele esteja insano, que ele não tenha condições mentais, não tô falando isso. Mas pra pessoa chegar a esse ponto de tirar a vida de alguém, a pessoa não está com a sua consciência mental totalmente correta. Por mais que ele tenha o desejo de fazer, não é algo natural do ser humano ter essa atitude. Enfim,
Porque o que acontece? Muitas pessoas acabam agindo mais pela emoção do que pela razão. E a nossa emoção, ela consegue burlar nossos sistemas e fazer com que aquilo seja o fim do mundo. E que na verdade não é. Eu até fiz uma tatuagem recentemente. Não vai dar pra parecer muito bem porque o braço tá esticado, né? Mas vocês podem ver que aqui é o cérebro e aqui nós temos o coração. E o triângulo, ele é invertido. Por quê? Porque a base do triângulo era maior, obviamente. Então, que eu pelo menos, eu digo isso pra mim, que eu sempre haja pela razão, nunca pela emoção. Não digo nunca também, né? Falei nunca, mas é uma palavra muito pesada. Mas que a gente eu tente sempre ir pela razão, pelo racional. Porque o emocional, ele sabota muita gente. Mas enfim, me conta aí o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam, como vocês acharam da forma que eu narrei aqui. Se vocês tiverem mais informações, qualquer coisa nesse sentido, por favor, deixa aí nos comentários, né? Porque a gente gosta de trazer casos criminais aqui recentes, que sejam fresquinhos, né? Uma fofoquinha mais recente. Mas é isso aí, tá bom? Conto com vocês, não se esquece de se inscrever, de curtir, deixar um comentário. E por enquanto é isso. Um beijo e até a próxima.